Olá, salve, salve! Estação Cultura está entrando no ar. Nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site neste dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra nasce inspirado pela luta de Zumbi, um herói da resistência ao doloroso processo de escravização do povo africano no Brasil. O dia do falecimento de Zumbi, esse símbolo da insurreição da gente negra, inspira o Grupo Palmares a criar uma data para mobilizar aqueles que lutam contra o racismo. Em Porto Alegre, o Grupo Palmares reunia ativistas e pesquisadores que não aceitavam o apagamento da cultura afro em nossa historiografia e narrativas da cultura. A reivindicação de uma data para visibilizar a luta do povo negro no Brasil desde a escravização logo se tornou uma bandeira encampada em outras cidades e estados. Um dos integrantes do Grupo Palmares, o poeta Oliveira Silveira, é lembrado por sua obra literária e também pela luta desde os anos 1970 para que o Dia da Consciência Negra fosse incorporado pelo seu povo e por todos que desejassem lutar contra a segregação racial. Oi, no programa de hoje vamos receber a Esquel Jorge, porta-bandeira da Mangueira, que está em Porto Alegre para receber uma homenagem também para abrir uma mostra de cinema que acontece aqui em Porto Alegre. Bom, vamos falar ainda com a escritora Silvana Correia da Silva, que acaba de lançar um livro infantil para crianças surdas. E vamos conversar com a secretária adjunta da Cultura, Carmen Langaro, sobre o FAC Movimento. E a música de hoje fica por conta da ANAD, que faz show no dia 24 no Centro Histórico e Cultural da Santa Casa. Inicia hoje a 10ª Mostra Brazilian Film Festival. Estão previstas sessões em Porto Alegre, Canoas, São Paulo e até Chicago. E aqui na capital, a abertura do evento terá uma homenageada, a Esquel Jorge, a porta-bandeira da Estação Primeira da Mangueira, com quem eu converso agora. Seja bem-vinda aqui à Estação Cultura. Obrigada. Com uma ótima homenagem, pensando nesse momento que o festival também pensa em homenagear a figura forte de mulheres negras e principalmente agora no final de um carnaval tão forte como foi o da Mangueira, que sagrou campeã, e com uma história tão forte que é mostrar essa história de um outro Brasil, né, Esquel? Sim, obrigada pela oportunidade. Para mim é uma honra poder estar aqui representando esse filme, que é um marco na minha vida. E num dia tão importante, poder receber essa homenagem aqui em Porto Alegre está sendo uma alegria imensa, assim, poder estar compartilhando com as pessoas, poder estar com as pessoas e poder contar um pouquinho da minha história está sendo gratificante. Pois é, tu mencionaste o filme em questão é o filme que conta a história de um carnaval específico da Mangueira, o Carnaval de 2016, que foi outro carnaval campeão do qual tu participaste, né? Sim, é um carnaval, como eu costumo falar, o enredo de 2016 da Betânia, eu acho que não tenho certeza, ele abre caminho para a Mangueira chegar aonde chegou agora, em 2019, caminhando para 2020. Então, ali naquele enredo, a gente já conversava, já debatia sobre a intolerância religiosa, como as religiões podem conviver de forma civilizada e cada uma ocupando o seu espaço e sendo respeitada. Onde podemos viver num país plural, num país com culturas diversas e todo mundo convivendo de forma harmônica. O Carnaval de 2016 já traz isso muito forte. E depois disso, o Leandro, que é o carnavalesco, foi desenvolvendo outros enredos que conversam com a nossa cultura, com a nossa história, com o nosso país, abrindo as nossas mentes. Bom, e aí o Carnaval 2019 foi um carnaval, acho que marcante para todos nós, né, pela forma que ele abordou a sociedade brasileira. E esse festival, né, tem essa característica de também mostrar filmes
que falam de uma forma crítica sobre a sociedade brasileira. Acho que o Carnaval mostrou mais uma vez que ele tem essa característica, não só um grande espetáculo, uma grande ópera, uma grande diversão, mas uma grande forma de cultura brasileira, mas também isso, né, de questionar também o que está acontecendo no Brasil o tempo todo, né? Sim, foi muito importante abordarmos a história não contada, contarmos para os adultos que não conheciam os heróis que lutaram pela nossa história, pela nossa gente, tanto os heróis indígenas quanto os heróis negros, nomes que a população não conhecia, muita gente nunca havia conhecido a história de Luísa Maim, do Dragão do Mar, do Aracati. Então, é você abrir os olhos da população, você poder mostrar algo para nossas crianças, fazer com que eles possam se interessar em conhecer e descobrir a sua história, os seus antepassados, a sua história, as suas raízes. Bom, tá aí. Bom, e a Esquel tem, tipo, aí no currículo, nos últimos 3 carnavais, notas 10 de todos os jurados. Então, um pouco dessa história ela também vai estar compartilhando com o pessoal hoje. Bom, a abertura do festival acontece com samba, depois com o pessoal do Areal da Baronesa, um dos espaços, núcleos aqui de cultura negra do Quilombo do Areal da Baronesa, aqui de Porto Alegre. Logo depois tem a exibição do filme e logo depois do filme tem a homenagem e aí tem mais samba com imperadores do samba. A gente tem a exibição do filme Fevereiros e o festival continua sempre com entrada franca e essa primeira exibição ela acontece ao ar livre ali na Travessa dos Cataventos. A 10ª edição da mostra Brazilian Film Festival acontece de 20, ou seja, de hoje até o dia 23 e a programação completa a gente encontra no www.mostrafilmfestival.org. Esquel, obrigado pela tua presença aí, parabéns. Certo? Obrigada. E até a próxima aí. A cantora e compositora Anade participa no domingo, dia 24, da programação do Mês da Consciência Negra do Centro Histórico e Cultural da Santa Casa. Ela está aqui com o Max Viana, já mostra uma canção para nós. No segundo bloco a gente conversa sobre essa participação. Agora a gente ouve música. Você que ainda me lembro, andava à noite procurando bares cheios de nada. Curvas milimetradas, não falta ou sobra nada. E quer fazer o mesmo de mim. Ai, minha beleza mora atrás do que se pode revelar no espelho. Meu corpo não é fruta, nem capa de revista. É toque, sentimento e surpresa. Deixa o meu samba te levar. Larga esse gosto estreito pra encontrar um pouco mais de verdade. E dança ao compasso lento. Deixa que esse reggae samba te envolva na beleza. Você que até pensava que eu iria acreditar na sua lábia manjada. Ideias limitadas não falam sobre nada. Como pode acontecer? Não ver que o meu ser não é ínfima matéria que se usa ou se consome. É só figura o que te importa, opinião não te interessa. Não vê que aprendizado nessa vida é promessa. Deixa o meu samba te levar. Larga esse gosto estreito pra encontrar um pouco mais de verdade. E dança ao compasso lento. Deixa que esse reggae samba te envolva na beleza. I wanna love you.
sexy antagonista. No segundo bloco tem mais música com a Naide e o Max Garcia. Bom, falar de identidade surda e como são estabelecidas relações mesmo quando não é estabelecido um diálogo. Essa é a proposta do livro infantil O Silêncio da Amizade, que foi escrito em 2 línguas, o português e a de sinais. Eu converso com a autora dessa obra, a escritora Silvana Correia da Silva. Seja bem-vinda aqui à Estação Cultura. Tudo bom, Silvana? Tudo bom, obrigada, Domingos. Bom, vamos começar falando dessa história que está proposta aqui no livro e como tu acabou desenvolvendo ela. Tu acaba desenvolvendo ela através de 2 línguas, né? 2 linguagens. Né? Bom, a literatura infantil, né? Temos bastante. E eu trabalho numa escola especial para surdos e sou bibliotecária. Então, eu sou escritora também, claro, né? Nas horas vagas e sou bibliotecária. E a proposta era trazer literatura para as crianças surdas, porque elas aprendem, a primeira língua é a Libras, né? E escrevem na escrita de sinais. E a proposta, então, foi fazer com que eles realmente possam ler uma literatura infantil. Eu vendo na biblioteca, as crianças olham aquele monte de livros, mas não levam nenhum porque não compreendem. Eles não leem ainda fluentemente a língua portuguesa, né? Eles estão aprendendo a ler e escrever em Libras, na linguagem da língua de sinais. Bom, então aqui a gente tem o texto transcrito no que é a Libras, né? A linguagem de sinais, transposta para a linguagem escrita, né? Bom, e aí essa história, ela também tem características que a própria ilustração também diz muito, né? Porque essa linguagem dos afetos, a linguagem do estar próximo também diz muito. Então, traz muito também dessas relações do não dizer, né? Do que não está escrito também, né? E com criança é bem mais simples, né? A comunicação. Criança brinca junto e não interessa qual a língua que tu fala, né? Eles conseguem se comunicar numa brincadeira. E a Anitta, né? A personagem do meu livro, ela não entende que o menino Tito é surdo e ela conversa e brinca, mas os dois conseguem interagir, porque é outro tipo de comunicação. Como tu disseste, é a comunicação do afeto, do cuidado. Bom, tem as ilustrações da Mônica Papesco, que também teve que pensar um pouco fora da ilustração padrão também, né? Para poder entrar dentro dessa dinâmica de diálogo e também pensar nesse público específico, né? E bem difícil também, porque o livro teria que ter a língua portuguesa e a escrita de sinais juntas para que também o aluno surdo conseguisse fazer relações entre a língua portuguesa e a língua de sinais. E tem que sobrar espaço para a ilustração. E então, a Mônica Papesco foi bem inteligente, bem sensível, assim, em trabalhar a questão do design gráfico também. A gente tem aqui uma protagonista negra também. Eu aproveito para mostrar outro dos teus livros, né? Que não é a primeira vez que tu usa uma protagonista negra na tua escrita, né? E até aproveitar para mostrar outra aqui também. Uma protagonista feminina, né? Também são recorrentes nas tuas histórias, né? Sim, são as minhas heroínas. É a Nina, a Maria e agora a Anitta. Elas são todas mulheres muito fortes, muito batalhadoras. Então tá aí, O Silêncio da Amizade, da Silvana Correia da Silva, ilustrações da Mônica Papesco e tradução para a língua dos sinais, né? A Libras, da Alessandra Aires. A editora é editora independente? Editora independente, do autor. Então o pessoal pode procurar também pelas redes sociais da Silvana para poder adquirir o livro. Obrigado pela tua presença, parabéns pelo projeto, certo? Obrigada, eu que agradeço estar aqui. E até a próxima. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente tem 2 dicas para dar. Hoje, às 4h30 da tarde, no Teatro Dante Baroni, na Assembleia Legislativa, acontece a apresentação do espetáculo Quilombola, da cantora Loma. E também, na quarta-feira, Dia da Consciência Negra, Dona Conceição, quarta-feira, que também é conhecido como hoje, faz show o Axé de Fala, lá no Agulha. Bom, o Axé de Fala é o primeiro disco também do Dona Conceição. E o Agulha fica na Rua Conselheiro Camargo, número 330. Agora, a gente vai para um pequeno intervalo, a gente volta rapidinho com a Estação Cultura desse Dia da Consciência Negra, quarta-feira. Já voltamos.
Liga de Vôlei aqui na TVE, com comentários de Vera Mossa e William Carvalho. Todo sábado, 7 da noite e aos domingos, às 8 da noite. Dengue, chikungunya e zika são motivos suficientes para ficar bem longe do Aedes aegypti. Mas veja se você sabe mesmo como manter distância desse terrível inseto. Para você, qual o lugar favorito do mosquito? O mato, a cidade ou a praia? Se você escolheu a opção a cidade, você acertou. O Aedes aegypti adora conviver com pessoas dentro de casas e prédios. Por isso, use sempre repelentes e elimine qualquer foco de água parada. E passe bem, longe do mosquito. Apoio TVE e FM Cultura. A essência do boogie-woogie nos teclados e na medida para todo fã de blues e de rock ouvir e se divertir. Well, if you don't know by now, I won't squeeze you since I met you, girl. Vai ter muito blues nesta quarta-feira aqui no Radar. Nosso convidado é o Luciano Leães. Vem curtir este estilo às 6 horas da tarde, só aqui na TVE. Iniciamos o segundo bloco do Estação Cultura de hoje falando sobre o FAC Movimento, que está com o edital aberto para selecionar 50 projetos. Eu converso agora sobre esse assunto com a secretária adjunta da Cultura, a Carmen Langaro. Seja bem-vinda aqui à Estação Cultura. Tudo bem, Carmen? Tudo certo, Davício. Fundo pela Cultura, né, RS, Lei de Incentivo à Cultura, mais uma vez aí abrindo o edital para pessoas físicas e pessoas jurídicas, isso? Sim, é muito bom a gente estar chegando ao final desse primeiro ano de gestão na Secretaria da Cultura e estarmos quase que finalizando já o período de inscrições do quarto edital do Fundo de Apoio à Cultura, que é uma sistemática que destina recursos para projetos de mérito cultural reconhecido. Esse FAC, que se chama Movimento, ele contempla todas as áreas da cultura descritas na Lei 13.490, que é a música, teatro, cinema, audiovisual, né? Artesanato, patrimônio histórico, em 3 categorias, né? Microprojetos culturais para pessoas físicas, e 2 categorias para pessoas jurídicas. Os classificados, então, os 50 projetos classificados receberão recursos entre 25 mil ou 50 mil reais ou de 100 mil reais para realizar as suas atividades. Bom, e esse momento é aquele momento que esses projetos saem a captar recursos, são recursos diretos, como é que funciona isso? Pois então, esses projetos, o produtor, o proponente não precisa buscar recursos. O seu projeto vai ser premiado pelo mérito cultural e vai receber esse recurso. Claro que depois ele tem que apresentar a prestação de contas para ver se o objeto foi cumprido, né? Mas ele já recebe antecipadamente o recurso para realizar o projeto. Bom, então, um desses editais públicos dos mais importantes, né, para a fomentação fomento. Em termos de política pública, um dos mais importantes para a gente conseguir movimentar essa grande engrenagem da economia. Da economia da cultura, né? Claro, esse ano, então, com esses 4 editais que foram lançados em 2019, já são cerca de 6 milhões e 500 colocados na economia da cultura, né? E distribuído entre muitos projetos, muitas iniciativas, né? O caráter multiplicador é
é enorme, né? A gente tem ideia que é enorme, que tem assim um alcance muito grande e impacta significativamente na economia da cultura do nosso estado. Bom, porque a gente sabe o quanto, né, principalmente as pessoas muitas que nos assistem trabalham diretamente com a cultura e sabe o quanto indiretamente a cultura vai capilarizando esses recursos, né? Que um investimento inicial em um projeto cultural ele vai atender não só os artistas diretamente envolvidos, mas uma série de pessoas envolvidas nessa rede, nessas engrenagens, né? Sem dúvida. No mínimo, esses projetos atingem o público, né? Porque o nosso papel é fomentar a cultura, mas também contribuir para a formação de público e para levar cultura ao público, né? Que não é o público produtor, mas é o público consumidor de cultura. Então, essa ampliação do espectro é incontável. Bom, o edital está aberto até o dia 11 de dezembro, então um dos primeiros movimentos é passar no www.procultura.rs.gov.br e dar uma olhada no edital. Como a gente falou, né, são pessoas físicas e pessoas jurídicas que podem ser proponentes ao edital, né? Então é bem amplo esse momento as possibilidades de inscrição, né? Sim, são pessoas físicas ou jurídicas cadastradas no sistema Procultura. O cadastro é feito nesse mesmo site que tu estás divulgando agora. E depois daí, então, é apresentar o projeto e esperar a habilitação e a classificação. Bom, quem ainda não se inscreveu no Procultura ainda pode fazer nesse momento. Claro, né? Então, sim, isso é imediato. Então nesse primeiro momento é fazer essa inscrição no Procultura e baixar o edital e aí fazer inscrição do seu projeto. Exatamente. Certo, então, dada a dica aí para a gente continuar impulsionando, a gente fala sempre da necessidade de políticas públicas aqui, então mais uma política pública apresentada aí para toda a comunidade, então, momento de fazer o uso dela. Obrigado pela presença, certo, e continuamos desejando boa sorte à Secretaria do Estado de Cultura para que a gente possa ter cada vez mais políticas públicas executadas aqui no Estado, certo? Obrigada. Bom, falando em política pública, falando em cultura, vamos para o outro lado ali falar um pouco mais sobre uma delas, sobre cultura aplicada nesse domingo, a partir das 14h, com uma série de atividades culturais que estão programadas no Centro Histórico Cultural da Santa Casa para celebrar a valorização da identidade negra. Uma das atrações é um show que vai reunir artistas negras. Uma delas está aqui no nosso palco conosco hoje, é a Nádia. Tudo bem, Nádia? Oi, Domício, que prazer enorme estar aqui. O Max Garcia também. Max, que hoje eu inclusive chamei de Max Viana, outro grande músico aqui da cidade, mas enfim. A gente vai estar domingo, então, no Teatro do Centro Histórico da Santa Casa. Quem puder e quiser, a entrada é franca, então é uma excelente oportunidade de curtir música, de celebrar a cultura negra, a cultura afro-brasileira, né? Música, vai ter também aulas de história, oficinas diversas de beleza, de vários, enfim, segmentos, né? Para as pessoas usufruírem aí de várias atividades a partir das 14 horas. E o nosso show vai ser às 19 horas no teatro. Bom, sobre as atividades que vão acontecer lá no CHC Santa Casa, a gente vai estar conversando ainda na sexta-feira com a Thaís aqui sobre todas as atividades. Mas eu vou falar mais especificamente sobre esse show. A gente está falando um pouco aqui sobre a cultura produzida aqui no Estado. A cultura aqui produzida do Estado, ela é bem diversa. A cultura negra também é muito forte. E essa cultura tem dado excelentes resultados. Um deles é o teu trabalho, né? Eu estou aqui com o teu disco, Obrigada. O Noturno, com resultado internacional, a gente também pode dizer. Então, esse show também é um show muito importante e ser visto ele de maneira gratuita. É bem interessante pensar nesse aspecto também, né, Nádia? Com certeza. Esse disco acabou de ganhar um Grammy nos Estados Unidos e foi indicado em 4 categorias. Ele é feito por uma artista negra, brasileira, gaúcha, e uma série de músicos de diferentes lugares do Brasil, principalmente gaúchos, vários músicos negros. A música é, historicamente, uma marca de excelência, né, na cultura negra. Mundialmente, nós somos admirados pela música que a gente produz, né, em diversos países, assim. Então, eu fico muito feliz e muito orgulhosa de poder fazer esse disco aqui, de poder ser recebida pelo público dessa maneira, com carinho, tanto aqui quanto fora do Brasil.
Brasil, de contar com esses parceiros aqui que a gente faz música juntos sempre e que constrói a cultura. A cultura é isso, né? Ela é feita pelo povo, ela é feita por todos nós. Então, que bom poder estar aqui também na TVE com vocês, recebendo a gente, poder fazer esse evento no domingo. E é muito importante que o público também, claro, né, continue recebendo, se interessando por esse tipo de produção, que não é uma produção de mainstream, né? Como se diz, me fugiu a palavra em português. De massas, de massa, assim. Mas é produção cultural brasileira, né, muito viva e que permanece aí no coração de muita gente. Então, a gente vai estar fazendo com muito carinho esse show no domingo, às 19 horas, entrada franca. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode acessar as minhas redes sociais, que são todas Anadi Music, Anadi com 2 As no meio, que é para facilitar a vida de todo mundo, né? Então, ANAADI. E aí vai ficar sabendo da agenda de shows e tudo mais. Eu também vou estar com 2 espetáculos no Teatro São Pedro, dias 14 e 15 de dezembro, com 2 maestros aqui da cidade, o Paulo Dorfman e o Pedrinho Figueiredo. E a gente vai fazer um show que se chama De Chaplin a Jobim. Vai ser um passeio pela música brasileira e pelo jazz. Então tem várias atrações aí, fiquem ligados. Mas agora a primeira delas é neste domingo e vai ser uma honra para mim poder cantar nesse evento maravilhoso. Bom, que tem outras artistas gaúchas, outras artistas negras, como... A Negra Jaque, o Pretambor, que é um coletivo de mulheres, né, percussionistas, e também Meninas Crespas, vão estar abrindo os shows às 19 horas. Em seguida entro eu. E tudo com entrada franca, e como eu falei, a Nadi e o Max circulam aí, viajam o mundo mostrando essa musicalidade que pode ser conferida de maneira gratuita. E também quem está produzindo aqui também continua produzindo com a mesma qualidade, e a qualidade também que merece ser vista, não só aqui, como em qualquer outro lugar do mundo. Obrigado pela presença de vocês aí, parabéns mais uma vez pelo trabalho, certo? Obrigada. E a gente vai aproveitar a presença de vocês para encerrar a Estação Cultura com um pouquinho mais de música. Lembrando que a gente volta ao vivo amanhã, a partir das 2 horas da tarde. E tu quer conferir novamente o programa, passa na playlist do Estação Cultura, lá no canal da TVE, no YouTube, certo? Obrigado, Anadi, obrigado, Max. Um pouquinho mais de música para nós, certo? Se vê neste domingo às 19 horas no Centro Histórico da Santa Casa, no teatro. Show, entrada franca para vocês. Existe um homem de verdade, um moleque só imita. A embalagem é bonita, só que o produto é de camelô. Nunca funciona direito, parece perfeito, só que não durou. Nunca funciona direito, parece perfeito, só que não durou. Todo mundo já conhece, já tá mais falado que samba de break. A verdade sempre aparece, você não é homem, você é moleque. É fake, é frio, é uísque barato em garrafa de Jack. É fake, é frio, você não é homem, você é moleque. É fake, é frio, é uísque barato em garrafa de Jack. Eu falei que é fake, é frio, você não é homem, você é moleque. Existe o homem de verdade, o moleque é o pirata. Até a desculpa é barata e na praça perdeu a credibilidade. É homem bijuteria, não dá garantia, não tem validade. É homem bijuteria, não dá garantia, não tem validade. É que o homem de verdade pode ser mais novo do que aparenta. Não se trata de idade, tem moleque coroa com mais de 40. O moleque é sempre igual, nunca foi original. Eu falei que é fake, é frio, é uísque barato em garrafa de Jack. É fake, é frio, é uísque barato em garrafa de Jack. É fake, é frio, você não é homem, você é moleque. É fake, é frio, é uísque barato em garrafa de Jack. Eu falei que é fake, é frio, você não é homem, você é moleque. É uísque barato em garrafa de Jack. Você não é homem, você é moleque.